Nós sabemos que a própria obesidade pode cursar com algumas alterações cardiológicas. A mais comum delas, não apenas uma manifestação cardiológica, mas sistêmica, é a hipertensão arterial. A hipertensão, ela inclusive é considerada uma comorbidade, ou seja, uma doença que pode indicar que a perda de peso através da cirurgia bariátrica vai ser benéfica para a redução dessa hipertensão. Inclusive, muitos pacientes conseguem inclusive deixar de utilizar a medicação a longo prazo. Porém, essa hipertensão também vai causar no coração do paciente uma certa hipertrofia. Por isso que todo paciente que tem obesidade, independente se vai realizar ou não a cirurgia bariátrica, ele deve fazer um acompanhamento cardiológico para justamente fazer um estudo detalhado das câmaras cardíacas, não apenas da frequência cardíaca, do ritmo, mas também da fração com qual o coração faz a ejeção sanguínea. Então tem uma série de parâmetros importantes. E claro que também, nesses estudos que nós fazemos no paciente que vai se submeter à cirurgia ou que vai fazer um estudo cardiológico, existe o teste ergométrico, que é um teste de resistência. E ele vai justamente testar se esse paciente, durante esse esforço, ele tem alguma alteração que possa sugerir que ele tem alguma isquemia cardíaca. Então, a obesidade, além do risco da hipertensão com hipertrofia das câmaras cardíacas, pode também causar um aumento da coronariopatia. Ou seja, são placas que podem se formar nas artérias coronarianas e que pode, claro, em algum momento culminar com um infarto agudo do miocárdio. A cirurgia bariátrica, ela acaba sendo uma boa indicação para a prevenção dessas comorbidades. Porém, se o paciente ele já é coronariopata, já tem alguma obstrução mais severa no coração durante a avaliação pré-operatória, primeiramente ele vai ter que realizar o tratamento específico para isso, seja através de tratamento medicamentoso, utilização de stent, em alguns casos precisa até de uma cirurgia cardíaca. Porém, se esse paciente passa por um processo de avaliação, mesmo que seja depois de todo esse período de tratamento, ele tem uma liberação do cardiologista, é porque justamente o seu coração apresenta condições de suportar uma anestesia geral. Então não seria pela cirurgia bariátrica em si, mas pelo estresse que existe numa anestesia geral. O paciente então vai ter realmente aumento da quantidade de soro, uma frequência cardíaca então alterada durante o processo de anestesia. Então não existe realmente uma contraindicação cardiológica maior a ponto do paciente não poder fazer cirurgia bariátrica, digamos assim, a longo prazo, salvo aqueles pacientes que têm uma intratabilidade cardiológica, ou seja, aquele paciente que não tem condições de realizar um tratamento cardíaco específico, paciente com uma insuficiência cardíaca grave, ou um paciente que tem uma hipertensão pulmonar, que é um paciente que, ou seja, o coração dele não apenas já tem alguma dificuldade, mas o pulmão dele já não tem uma circulação adequada. É um paciente que não suporta nenhum grau de anestesia. Então esse paciente vai ser um bom candidato para a realização do balão gástrico, seja o balão colocado por endoscopia, mas preferencialmente o balão deglutível, que é um balão que o paciente não necessita de nenhum tipo de sedação. Até por vezes esse paciente que hoje apresenta uma contraindicação, devido à parte cardiológica para a realização de uma cirurgia, ele coloca um balão, perde peso, se tem o tempo de, além de melhorar da obesidade, corrigir os problemas cardiológicos e, posteriormente, ele pode realizar uma cirurgia bariátrica. Então, como conclusão, é importante entendermos que a grande maioria dos problemas cardiológicos acaba sendo um fator que corrobora, ou seja, ratifica a indicação de uma cirurgia, salvo aqueles pacientes com doença coronariana grave, insuficiência cardíaca, que eles têm que ser compensados e tratados previamente para depois serem encaminhados para um procedimento cirúrgico bariátrico. E claro, o balão intragástrico pode ser uma ponte importante para possibilitar essa melhora pré-operatória.